Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia. Laia, laia. Laia, bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem donos, a internacional. Uma terra sem donos, a internacional. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo e quem vai assistir depois. Nós estamos hoje fechando o ciclo, né, sobre Comuna de Paris 2021, esse ano, analisando, pensando sobre essa experiência que aconteceu em Paris, mas que teve grande repercussão na luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, em geral no mundo inteiro. E hoje nós vamos ter um debate sobre um olhar um pouco mais cuidadoso sobre o outro lado, né? Não pela classe trabalhadora, pelos lutadores, mas nessa relação em conflito sobre a burguesia, né, da época, como é que se chega hoje. E temos dois convidados, uma convidada e um convidado, para fazer esse debate aqui com a gente. A gente pretende ser um debate, cada um falando de 20, 25 minutos, depois abrir as perguntas e eles fazerem as conclusões, né, sobre a Comuna de Paris em 2021. É o GP Marx que está promovendo uma atividade de extensão, mas que está inserido dentro de um projeto que é dos encontros de pesquisadores estudiosos do marxismo, do EP Marx, que vai acontecer na Bahia esse ano, né, um pré-EP Marx. Então, queria convidar aqui para os dois nossos convidados, uma é Virgínia Fontes, né, ela é professora, historiadora, professora da pós-graduação da Universidade de História da Universidade Federal Fluminense, da Escola Nacional Florestan Fernandes, né, do Movimento Sem Terra. Inclusive, seu livro mais recente, O Brasil, Capital e Imperialismo, está disponível no EPSJV da Fiocruz, né, do grupo da Fiocruz. E o outro convidado é Geraldo Barbosa, né, que teve a tese de doutorado sobre ontologia, dialética e revolução, né, os Grundrisse, o laboratório de Marx. Ele é professor da Escola Luiz Carlos Prestes e da Escola Florestan Fernandes também. Então, vou convidar agora a Virgínia para aparecer aqui com a gente. Prazer, alegria imensa, camarada lutadora, guia para a gente, sabe? Então, passo a palavra para você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Daniel. Eu é que estou contente de estar aqui. Gostaria de estar presencialmente aí com vocês, na Federal de Pernambuco, onde eu tenho maravilhosas lembranças de encontros, debates, bom, mas estamos juntos, ainda que seja virtualmente. Então, eu queria começar
lembrando que nós estamos nos aproximando de 500 mil de mortes pela pandemia, e essa é uma coisa que não se pode naturalizar. Estamos num patamar altíssimo de mortes diárias, seguimos em torno de 2.000 mortes por dia no Brasil pela pandemia. Estamos assistindo a um genocídio, não só da população em geral, mas um genocídio específico sobre os indígenas, que é alguma coisa de extremamente grave e que deve nos mobilizar a todos. E o avanço de madeireiros, garimpeiros, oportunistas de todas as ordens, e atrás dele o grande capital na Amazônia e em todo o país. Então, é um momento muito difícil, e hoje é o dia em que o dia 28 de maio foi o dia do assalto dos versalheses, né, das tropas das classes dominantes contra a Comuna de Paris e, portanto, do início do grande massacre dos comuneiros ou comunardos na França. Bom, então, agradeço estar aqui. Os tempos são difíceis, mas a gente precisa enfrentar. Vamos à luta. O tema que me propuseram foi falar da percepção da burguesia sobre a comuna e as lições para os dias atuais. Eu não tenho exatamente dados sobre a percepção da burguesia, mas eu vou seguir um pouco o rastro do Marx e vou trazer alguns elementos sobre o conjunto das burguesias. A gente precisa lembrar que a França da Comuna, né, é a França de um século, da virada do século XVIII até o final do século XIX, é uma França de intensas lutas sociais, e é a França da grande Revolução Francesa de 1789, que foi um momento burguês revolucionário que se esgotou em 1848, quando a burguesia se converte em francamente antirrevolucionária. E essa virada é muito bem marcada pelo Marx nos textos anteriores ao texto da Comuna, mas ele volta a esse histórico quando ele fala da Guerra Civil na França, né, quando ele narra a Comuna. Esse encerramento do ciclo revolucionário burguês na França abre o ciclo das revoluções populares e proletárias a partir de 1848, e a Comuna é o ponto alto desse novo processo revolucionário, de fato, em que se trata de tomar o Estado, quebrar o Estado, construir outra forma de organização da vida social pelas grandes massas da população e com o apoio direto da classe trabalhadora. Bom, vamos voltar para a burguesia. Esse encerramento do ciclo burguês revolucionário contra o feudalismo, na montagem de um Estado de tipo capitalista, etc., envolveu uma grande adaptação e concertação entre as diversas classes dominantes na França. E esse digamos, é o momento, isso se torna mais evidente em 1848, nas grandes lutas pelo direito ao trabalho, nas grandes lutas, né, na Primavera dos Povos, de 1848. E a tendência vai ser que as disputas internas entre as classes dominantes, que seguem existindo e vão continuar existindo até hoje, essas disputas são permanentes, que as disputas internas sejam, ao mesmo tempo, uma espécie de pano de frente para um fundo onde há um acerto crescente entre as diversas burguesias, industrial, comercial, bancária, os monarquistas, os grandes financistas e os rurais, se aqueles que se beneficiam, seja de grandes propriedades rurais, seja de situações rurais onde formas ainda feudais
formas de controle sobre o campesinato, de pagamento de impostos, etc., ainda predominam, com um papel muito forte político dos rurais. Vale lembrar que o campesinato é a classe mais numerosa na França ao longo do século XIX, e esses rurais se acertam com a Igreja Católica. Então, de 1848 a 1851, o conjunto das classes dominantes, e o Marx vai entender, o Marx sempre separa as frações e mostra as lutas e as disputas entre eles, mas, a partir de um determinado momento, o Marx vai falar das classes dominantes, porque há um bloco dessas classes dominantes que não é apenas a burguesia industrial ou um certo tipo de burguesia, mas é o conjunto das burguesias e daqueles que têm interesses de tipo mercantis, que estão adequando seus interesses aos interesses burgueses, em processos de traição ao movimento popular e ao movimento operário de diversas maneiras, inclusive das classes médias, que entraram na luta junto com os trabalhadores em 1848 e que vão trair essas classes trabalhadoras em 1848, vão deixá-las sozinhas e desarmadas, numa derrota grande que vai terminar com o golpe dado por Napoleão III, né, o sobrinho do tio, o golpe foi em 1851, e da sua sagração como imperador da França em 1852. Aí tem umas histórias interessantes, eu vou saltar. O terceiro ponto importante a destacar é que o período do Bonaparte, então, o bonapartismo, ou essa situação em que as tensões entre as classes dominantes e as lutas das classes trabalhadoras é tão intensa que nenhum dos grupos é capaz de conduzir politicamente uma democracia burguesa e, portanto, eles são unificados sob o tacão do Bonaparte. Essa a soldagem que vai estar feita a partir de Bonaparte, contra o conjunto das classes trabalhadoras e imediatamente contra também os camponeses e também as classes médias. Mas o Segundo Império, né, do Bonaparte III, do Luís Bonaparte, o sobrinho do tio, é um período de crescimento econômico para o conjunto da França e de expansão dos interesses burgueses. Vou dar só alguns exemplos. Construção e ampliação da rede de estradas de ferro. O Bonaparte vai investir pesadamente pelo Estado nessa construção. Evidentemente, esse investimento favorece aos grandes capitalistas franceses, assim como grandes obras públicas, em especial a renovação de Paris. A Paris contemporânea foi remodelada sob o reinado do Império, né, do Napoleão III, exatamente para impedir que se refizessem as barricadas de 1848. Mas nós vamos ver que a Comuna vai, apesar disso, recolocar a guerra de classes no centro da cidade de Paris. Então, portanto, o período do governo Bonaparte é um período de crescimento econômico sob uma ordem duríssima, ordem com O maiúsculo, uma ordem duríssima imposta, tanto pelo Bonaparte quanto com um acordo do conjunto das classes dominantes, das burguesias urbanas e das classes dominantes agrárias, dos financistas, etc. A partir de 1860, esse crescimento econômico se reduz um pouco e vai estourar uma grande crise econômica, mas depois da Comuna, em 1873. Não, a Comuna acontece, agora eu chego no cerne do assunto que interessa a gente, mas a gente sempre precisa pensar o contexto. A Comuna acontece num contexto de guerra, né? E de guerra que foi provocada por Napoleão III com objetivos expansionistas, claramente expansionistas. Então, Napoleão III tem um sonho de Bonaparte, de ser o tio do qual ele é o sobrinho, e de restaurar um grande império francês na Europa, e pretende aproveitar de disputas internas na Prússia para avançar e dividir territórios
de maneira a montar um equilíbrio geopolítico favorável à expansão da França no contexto europeu. Calcula completamente errado esse processo, muito rápido, e declara guerra à Prússia, muito rapidamente é derrotado, ele é capturado, e o retorno da guerra que vai, no retorno dessa guerra que vai eclodir a Comuna de Paris, uma vez que o exército francês derrotado, uma parte fica aprisionado na Alemanha, e uma grande parte, e as tropas prussianas entram na França e vão agora começar uma guerra, vão começar não, né? Vão assegurar a sua vitória na guerra, exigindo ganhos territoriais com relação à França, especialmente a Alsácia-Lorena, e tentando impor condições de capitulação absolutamente dramáticas. A cidade de Paris é cercada para impor essas condições de capitulação, mas se forma um bloco, antes ainda da Comuna, um bloco que envolvia classes as mais diversas, inclusive classes dominantes, em duas direções. Um de garantir a república, de acabar com a monarquia e de finalmente impor uma república para a França inteira, e, em segundo lugar, em condições de capitulação dignas, porque capitular já existia, mas se tratava de impedir justamente o retalhamento do território e outros elementos. Esse primeiro bloco, Paris se torna o bloco em que, derrotada, né, a monarquia francesa derrotada decreta uma república, se afasta dos princípios da monarquia e, portanto, começa a construir, teoricamente, todo o povo francês novas condições de existência. E é aí que a gente vai assistir o papel das classes dominantes, que o tempo inteiro fazem acordos com as classes dominantes prussianas, alemães, procuram negociar com as classes dominantes, mesmo a custo de perdas para a população francesa, contanto que consigam conter essa massa popular, que, em princípio, estava lutando junto pela garantia da República e pela garantia de um acordo final da guerra que não fosse um massacre para a população francesa. Então, é nesse contexto que a gente vai assistir o terror sobre Paris e depois a Comuna. O terror sobre Paris significa 5 meses de cerco à cidade, cerco em pleno inverno, onde a cidade vai passar fome e vai passar frio, não tem muita dificuldade de se comunicar com o resto da França, mas eles conseguem, mas a dificuldade é enorme, tem de romper um cerco estabelecido pelas tropas prussianas, que deveriam estar negociando com um governo provisório republicano, contando com as forças populares, mas esse governo provisório republicano, que agrupa também o conjunto das classes dominantes, mas que, no começo desse processo, conta com o apoio da classe trabalhadora em Paris e em outras cidades da França, essas classes dominantes preferem negociar com o inimigo do que aceitar o crescente poderio dessa classe trabalhadora em Paris. E o que significou esse aumento do poderio? Vou ser muito rápido, vocês já tiveram outros debates que apresentaram isso, mas era principalmente a Guarda Nacional. A Guarda Nacional presta juramento ao povo de Paris, passa a ser eleita e, portanto, se desvincula do exército, que ainda foi um exército montado pelo Napoleão III, que ainda tinha os resquícios monarquistas e que estava, digamos, nas mãos do conjunto das classes dominantes. E a um dado momento, esse governo
republicano provisório que deveria negociar com apoio popular as condições de rendição em condições dignas com o apoio popular, esse governo manda as tropas militares que tem, obviamente sob a cobertura das tropas prussianas, para tomar as armas da Guarda Nacional e desarmar o povo de Paris. São derrotados. E essa derrota marca, digamos, o início, são vários elementos, mas esse é um elemento crucial, vai marcar o início da Comuna e a fuga desse governo de traição nacional para Versalhes, que fica ali pertinho de Paris, mas é uma cidade ao lado. Então, o governo, que é um governo de traição nacional e de negociação com o exército agora invasor, que tinha sido um exército agredido, mas que agora se converte em exército invasor, foge para Versalhes e em Paris, o povo parisiense vai se auto-organizar proclamando uma comuna livre, liberada, republicana e igualitária. Então, reparem que Versalhes vai expressar o conjunto das classes dominantes francesas. E eu vou ler um trechinho do livro do Lissagaray, que, aliás, está sendo republicado pela Expressão Popular, que vale a pena conhecer, para ter uma ideia do que foi a fuga dos versalheses e o que eles deixaram para trás. É só um pedacinho pequeno. Abre aspas. O Comitê Central da Comuna, né? O Comitê Central encontrava apenas engrenagens desconjuntadas. A um sinal de Versalhes, a maioria dos funcionários tinha abandonado o posto. Alfândega municipal, vias públicas, iluminação, mercados, assistência pública, telégrafos, todos os aparelhos digestivos e respiratórios desta cidade, de 1.600.000 seres, precisavam ser reorganizados. Alguns administradores distritais haviam tirado carimbos, registros e caixas de suas administrações. A intendência militar abandonava sem um tostão 6.000 doentes nos hospitais e ambulâncias. Nem o serviço dos cemitérios escapou à sanha demolidora de Thiers. Thiers era digamos, o dirigente provisório originalmente da luta conjunta pela República e pelo acordo de rendição em condições decentes, e se converte no chefe dos versalheses e contra a população de Paris. Então, é a partir de Versalhes que o conjunto das classes dominantes vai não só se organizar contra a população trabalhadora de Paris, como vai o tempo inteiro tentar retirar recursos da cidade de Paris. Vocês viram as condições em que foi deixada a cidade de Paris, então, portanto, a Comuna teve de, muito rapidamente, enfrentar a reorganização geral do conjunto da vida. O Thiers, o que o Marx chamava do homúnculo. O Thiers é um historiador, aliás, um historiador conhecido, e foi a liderança traidora dos comuneiros na França. Portanto, a atuação das classes dominantes, da burguesia, do conjunto das classes dominantes francesas, é novamente uma atuação coligada. Dessa vez, a expressão talvez mais importante tenha sido o grupo dos rurais, né? Ao mesmo tempo latifundiários, ou daqueles que recebiam receitas rurais, notários do interior, e seus intelectuais, que é uma defesa da ordem. Então, o conjunto, o que é central na Comuna,
e que é uma lição para hoje, que é fundamental, o conjunto das classes dominantes se unifica contra o povo de Paris e a Comuna. E se unifica, apesar das intensas brigas internas, mas mais do que isso, se unificam apelando para o governo agora alemão para garantir a invasão das tropas versalhesas na Comuna. E como isso? Fazendo um acordo de pagamento de uma fortuna para a Alemanha em troca da devolução dos soldados prisioneiros na Alemanha, de maneira a que Versalhes pudesse enfrentar a Guarda Nacional da Comuna. E foi isso o que aconteceu. Só abrindo um parênteses, vale lembrar que todos sabiam que esse governo francês do Thiers, esse governo francês versalhese, era a desfiguração de qualquer governo popular. Ele foi derrotado nas urnas, e ainda derrotado nas urnas, continuou mantendo a guerra contra o povo de Paris. E é sob esse governo versalhês, no Palácio de Versalhes, que é o grande palácio construído pelo Luís XIV, no Palácio de Versalhes, que vai ser, pasmem todos, né, que vai ser não apenas assinado o Tratado de Paz, mas que foi declarado, foi lá no Palácio de Versalhes que foi declarado o Império Alemão. Então, portanto, a criação do Império Alemão ocorre no território francês, no Palácio de Versalhes, junto com os esbirros versalheses que estavam ali possivelmente assistindo à cerimônia e se locupletando. Em Paris, portanto, uma parte da classe dominante foge de Paris junto com os versalheses. Uma parte não. Uma parte adere à luta, sobretudo das classes médias. Então, alguma coisa que é interessante é que, em 1848, houve uma traição brutal das classes médias às classes trabalhadoras. Na Comuna, há um primeiro momento de traição, mas à medida em que a configuração do governo versalhês vai sendo cada vez mais escandalosa, há uma espécie de coligação crescente da população como um todo, portanto, da massa da população na cidade de Paris, inclusive pequenos proprietários, classes médias de ordens diversas. Não todas as classes médias, porque uma parte daqueles que vão tentar o tempo inteiro impedir a existência da comuna são técnicos, são inclusive estudantes de universidades que são voltados para os trabalhos com a grande burguesia, são as escolas politécnicas, e alguns administradores de bairros anteriores que vão tentar sabotar a comuna muitas vezes, bloqueando, mas são derrotados. Então, voltando, o aspecto mais importante dessa atuação burguesa é uma unificação apenas em defesa da ordem, uma unificação contra a população parisiense e uma unificação a favor do massacre com as classes dominantes estrangeiras, com o exército estrangeiro para massacrar a cidade de Paris. Vale lembrar também que o próprio exército prussiano havia respeitado a cidade de Paris, respeitado enquanto exército vencedor. Mas, apesar dos pedidos do Thiers, dos versalheses, eles não entraram em Paris para massacrar os parisienses. Quem entrou em Paris para massacrar os parisienses foi o exército das classes dominantes, conjunto das classes dominantes rurais, urbanas, monarquistas, republicanos, oportunistas de todas as ordens, para massacrar a população
parisiense. E, por último, como percepção, a imprensa internacional o tempo inteiro mostrou a tragédia que as burguesias estavam fazendo na França. A imprensa inglesa, a imprensa norte-americana noticiavam as torturas, as exações, as humilhações impostas aos prisioneiros que os versalheses faziam ainda antes do grande ataque à Comuna. E no grande ataque à Comuna, que desgraçadamente a gente relembra hoje, né, 28 de maio, no massacre da Comuna, que foi o massacre da população indiscriminadamente, foram em torno de 40 mil mortos, a gente não tem estimativa precisa. Hoje mesmo está tendo homenagem ao Muro dos Federados, onde milhares foram fuzilados pelo exército das classes dominantes francesas contra os trabalhadores e a população de Paris, sob a cobertura de um exército estrangeiro. A grande imprensa francesa, o tempo inteiro, uma imprensa já proprietária, divulgava mentiras sobre mentiras, chantagens sobre chantagens. E após esse massacre da Comuna, digamos, houve uma criminalização geral da Comuna. Para concluir, a Comuna, portanto, foi a mostra da potência e da possibilidade da luta das classes trabalhadoras sob a liderança, naquele momento, dos grupos mais à esquerda, e eram vários, no assalto ao Estado, na construção de uma nova forma de organização da vida social. Essa construção, que foi a obra da Comuna, era intolerável para as classes dominantes. Intolerável. E essas classes dominantes partiram para o massacre. E o massacre em todos os âmbitos, o massacre físico, o massacre humano e o massacre cotidiano dentro da imprensa, com uma sequência de mentiras enormes. Quase todos os trabalhos sobre a Comuna, e o Marx já mostra isso, a filha do Marx mostra isso, o Lissagaray mostra isso, quase todos vão mencionar o quanto a grande imprensa e a mídia mentem sobre o que são os movimentos populares. Essas são lições importantes para nós hoje. Acho que é isso. Obrigada. Você está sem microfone, Daniel. Melhorou agora? Obrigado, Virgínia, de novo. A gente vai dar sequência logo para Geraldo, para a gente retomar as reflexões que você já faz a gente pensar sobre a caracterização da burguesia, né? E que interessante como a gente pensa que 150 anos se passaram, né? E 150 anos estão do nosso lado, né? Estão presentes, né? Então, o tempo passa, mas as relações, né? O capital, a sua lógica perversa, né? Nos acompanham.